tudo bem, meus queridos? Vamos falar um pouquinho de anomalia do dólar? Vamos falar? Eu não sei se vocês lembram, até fiz um vídeo falando sobre o dólar no ano passado, em 2019, foi em dezembro, por aí. E aí, o que aconteceu? O dólar começou a subir e eu estava alertando as pessoas que era um perigo muito grande trazer inflação. Tanto é que chegou a inflação. A inflação, ela subiu mais do que o reajuste do salário mínimo, porque o salário mínimo teve que aprovar antes, né, o valor dele, e a hora que fechou as contas do final do ano, viu-se que a inflação foi maior do que a estipulada e que foi calculada pelo governo. Ou seja, as pessoas que ganham salário mínimo vão receber menos do que o ano passado. Então já começa uma coisa gravíssima por aí. Bom, mas não é bem esse o assunto, vamos falar sobre dólar. E o que acontece com o dólar? Olha como é que é engraçado. O dólar começou a subir, e o presidente dos Estados Unidos, o nosso querido Trump, ele pegou e falou assim, pera lá, Brasil, qual é que é? Vou aumentar umas taxações aí de ferro, tal, não sei o que com vocês, porque vocês estão manipulando o dólar. De repente o dólar caiu para os R$4, né, na compra, não na venda, porque na venda dá 20 e 22, caiu para os R$4 e parou ali, rapaz, ele ficou ali, dava uns piquinhos tão pequenininho, como que pode, depois da fala de um presidente da república, parar? Aí eu falei, bom, deve ser alguma coisa aí e tal, não sei o que, vai saber, né, gente que tá no meio da economia, fica olhando os números, a gente fala assim, bom, deve ser alguma coisa, vamos ver como é que funciona, beleza. E aí o tempo foi passando, tal, não sei o que, nós entramos em 2020, janeirão 2020, já começamos com o pé direito a todo vapor. É bomba pra cá e bomba pra lá, e solta bomba no Irã, e solta bomba no cima dos americanos, e o negócio começou a pegar fogo. Sabe o que aconteceu? O ouro, você lembra de um vídeo que eu fiz aqui nesse canal sobre o ouro? O ouro, que é uma das melhores investimentos e que é o porto seguro de todo o planeta, é a moeda internacional de fato do planeta, que é o porto seguro de todo mundo, ele começou a disparar, mas disparou, subiu assim, estrondosamente. Maravilha, subiu estrondosamente, até aí tudo bem, maravilhoso. Dentro dessa subida incrível e maravilhosa, o que me aconteceu? O dólar também acompanhou a subida internacionalmente. E o petróleo também subiu um pouquinho. Muito bem, subiu tudo. Subiu o petróleo, subiu o dólar no nível internacional e subiu o ouro. E a nossa moeda não desvalorizou, ela ficou sempre dando aqueles picozinhos, mas dentro de 1 centavo, sabe? 4 e 2, 4 e 1, 4 e 2 centavos, 4 e 1 centavo, 4 e 2 centavos, 4 e 1, ficou naquela oscilação que é normal de uma bolsa de valores, certo? Porque a compra e venda de dólar é feita em bolsa de valores, que é passado para os bancos para fazer o câmbio, para as casas de câmbios e tudo mais. Pois bem, muito bem, obrigado. Então, o que aconteceu, meu querido? Aí eu comecei a acender uma luzinha vermelhinha na minha cabeça. Eu falei assim, cara, tem coisa errada aí. Isso é uma anomalia. Isso é uma anomalia econômica. O governo está controlando o câmbio. Olha, presta atenção. O nosso governo fala... Eu não controlo o combustível, o comércio que tem que controlar. Mas vira e mexe, vai subir combustível? Segura aí, presidente, não mexe não, você tem que ser um cara que tem que fazer umas contas aí. Então não está subindo e descendo igual internacional não, isso é uma mentira, ponto. Não estou falando que eu não gosto do presidente, eu acho ele muito melhor do que o que estava antes, beleza? Então perfeito, ponto. Mas isso não diz com que todos os ministros dele sejam lindo e maravilhoso. Então o ministro da Economia, ele não está fazendo o que o presidente acha que ele está fazendo. Certo? Então vamos lá. É só observar as anomalias, gente. É só o presidente ter alguns economistas que não é adorador dele, que fique babando ovo, que vai contar as verdades para ele, ele bota o ministro na paredão e começa a saber o que é de verdade, o que está acontecendo.
Olha, eu vou falar pra você, hein? Até prêmio eu ganhei já da Price, de melhor profissional de contabilidade e tudo mais. Porque eu não sou besta. Eu bato o olho, eu vejo onde que tá o negócio. Aí aconteceu tudo isso daí. A guerra nos Estados Unidos, subiu o dólar, subiu tudo e o real ficou igual. Como assim ficou igual? Quando teve a guerra, quando teve o conflito, no mínimo, o dólar que estava 4,01 centavo, 4,2 centavos, devia ter subido para 4,20 centavos, que foi a porcentagem que subiu. Subiu isso? Não. Então o nosso real, o nosso dinheirinho não está vinculado com o câmbio internacional, com a flutuação. Não tá. Outra situação que eu quero falar para vocês, eu estava dando uma olhada nos gráficos, nos números, a quantidade de dinheiro, de dólares que saiu do país. Estrondoso. Saiu 40 bilhões de dólares. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas foi 40 bilhões. A nossa reserva é de 300 bilhões. Gente, eu tô falando de mais de 10% da reserva do país sumiu. Do nada. Sumiu. Sumiu, simplesmente sumiu do país. Ele pegou e saiu. Quando isso acontece, era para ter subido 10% o dólar. Mais um motivo que era para subir 10% o dólar. Então, e tem mais outro detalhe. A poupança no país, caiu estrondosamente, porque a taxa da Selic está horrível, então ninguém está querendo investir mais em Selic. Automaticamente fica sem dinheiro até para construção, porque a poupança que é o que financiador de dinheiro para construção da casa própria. Que eu começo a retirar, e aí? O banco vai ter que usar algum dinheiro que não existe mais, porque o povo está tirando para fazer financiamento de casa própria. Aí não tem mais financiamento de casa própria, automaticamente a economia começa a cair e fica naquele baranganado. Mas até aí tudo bem, vamos voltar para o dólar. Então a poupança diminuiu. Dólar saiu do país. Tivemos conflito internacional que as pessoas começaram a comprar dólar e ouro. Tudo fazendo subir. E o combustível também, fazendo subir. E o que aconteceu? O dólar manteve paradinho onde estava lá. Gente, do fundo do coração, essa moeda está sendo controlada. Ah, mas professor, eu não vi controle. Ele não pegou e falou assim, a moeda vale tanto hoje. Não, não é isso daí. Ele deve ter alguma empresa amiga, alguma coisa no sentido tal. Deve estar acontecendo o seguinte, ou é amigão, ou é o próprio governo fazendo. Eu não sei o que é, certo? Porque eu não consegui ver quem que está comprando e quem está vendendo dólar, que eu não estou tendo acesso a essas compras para ver, porque só aparece a corretora. Eu não consigo saber quem que está ali atrás da corretora. Então o que acontece? Nessa transição do dólar, da compra e da venda, o que ele está fazendo? Ele pega e trava e fala assim, eu compro, presta atenção, eu compro dólar que for vendido acima de tanto e vendo se for no valor de tal. Então seria mais ou menos o seguinte, todo mundo que quiser vender dólar acima de 4 um exemplo, tá? Acima de 4,5 centavos, eu compro tudo. E quem quiser vender abaixo de R$4, eu vendo tudo. Então ele fica como um regulador. Ele coloca tudo aquele mundo que ele tem 300 bilhões, que pode ser isso ou pode não ser, tá? Eu tô dando uma dedução, hein? Não é uma verdade absoluta, hein? Pelo amor de Deus. Ele pode colocar como se fosse uma estabilização, ele coloca esse travamento, porque isso dá para pôr na bolsa de valores, tá? Vender automaticamente o dólar quando ele atingir 4,5. Para mim não dá o mercado e ninguém querer vender por mais caro. Aí ele entra na frente de todo mundo que queria vender mais caro. E comprar se for 4. Então, se quiserem abaixar muito, eu compro todos os dólares e mantenho ele para cima. Mas se quiserem vender muito, eu vendo antes e não deixo, se venderem pouco, eu vendo e regulo ele aqui. Que é assim que funciona na compra e venda. Eu acho que é isso que está acontecendo. Acho. Porque não tem explicação para o dólar estar tão estável do jeito que está, com essas anomalias do jeito que aconteceu lá fora. Gente, é impossível. A Argentina, gente, está explodindo.
É impossível, é vizinho. A gente tinha que sentir, o dólar era para estar assim. Você olha os gráficos lá do dólar em relação a eles, tá assim, eles estão comprando o dólar atoidado. Você vê a quantidade de dólar que eles estão comprando, é assim, absurda. Então tem anomalia. Tem anomalia e tem muita anomalia. Agora, o que significa essa anomalia? Aonde que é essa anomalia? E como que é essa anomalia? Aí já não sei. Aí eu já não sei, mas que tem. Que tem uma pulguinha solta aí nessa questão do dólar, vocês podem ter certeza que tem. O país está controlando o dólar com a mão grande. Vamos ver o que vai virar isso daí, tá? Até então está funcionando, está controlando. Eu acho ótimo estando controlado do jeito que está, porque se deixa subir, vem inflação, mas a cavalo. A inflação só com uma subidinha de nada já atingiu 4%. 4,3%, hein? 4%. Muito mais do que a Selic. Aí você pega e fala assim para mim: não tem perigo a inflação, a economia não está crescendo desse jeito. Agora você imagine ele baixar a Selic e a economia crescer. Eu quero ver como que ele vai segurar esse dragão, porque essa rédea que foi colocada nesse dragão só funciona para cavalo. Pá, dragão, meu filho, um foguinho que ele solta, ele derrete aquilo lá e faz a inflação voltar que nem um foguete. Eu ainda volto e repito: cuidado, seu ministro, cuidado com a inflação, cuidado, porque se você quer desgraçar um país, é só destruir e detonar a questão da inflação. Nós estamos num perigo danado nessa inflação. Mas, professor, a meta era 4,5%, a meta. Então por que vocês não reajustam o salário mínimo na meta? Por que vocês não arrumam todas o reajuste de salários de todo mundo na meta? Ué, se é meta, vamos subir tudo na meta. Meta, meu querido, meta ideal, meta é 0% de juros, de inflação. Meta é 0, não é 4,5%. 4,5% é uma meta de gente que é incompetente. Inclusive o Ciro Gomes falou isso daí, né? E ele tá certo. Você pode falar assim: eu não gosto muito do Ciro, eu também não gosto muito do Ciro, eu acho ele meio doidão. Só que pra esse negócio da economia, o cara sabe, rapaz. Ele não é besta, ele é bom. Certo? Gostar de comunismo, socialismo é uma coisa. Eu não misturo alhos com bugalhos. Eu faço o cálculo friamente, independente de governo, quem que é, se eu gosto, se eu não gosto, e tá lá. Meta de inflação é 0%, 0. Agora, 4 é muito alto, Isso é altíssimo. Baixa isso. Com uma inflação dessa Selic 4,5%, vai ter que subir para 7, hein? 6,5%, 6,5%, 7%. É difícil errar minhas previsões, hein? E eu vou falar pra você, em 50% eu garanto que eu acerto das previsões. 50%. Vamos ver o que vai virar. Deus abençoe, que cresça muito o nosso país, que a nossa economia seja maravilhosa, porque quando a economia cresce, todo mundo fica bem, todo mundo fica feliz e todo mundo cresce junto. Então o meu desejo é muito esse. Mas economicamente, como um contador vendo economia, eu não vejo como bons olhos, tá? Porque eu não trabalho com filosofia, eu não trabalho com tendência, eu trabalho com números. Contador é 1 mais 1 é 2. Filosofia econômica é 1 mais 1, pode ser 2,5, 3, depende do que vai acontecer com o cenário internacional, depende do que vai acontecer com não sei o que, depende da dor de barriga que vai ter. Eu não gosto de trabalhar assim, não. É muito risco. Eu gosto da coisa muito no 1 mais 1 é 2. E assim vamos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma